Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem agradeço ter aceitado o convite para estar aqui. Bem-vindo. Quantos portugueses, Sr. Ministro, estão neste momento na Ucrânia? Quantos deles é que querem regressar? Não sei se têm essas contas e se ainda é possível ir buscá-los ou a situação já está tão degradada que isso já é algo impossível ou improvável. 3 perguntas diferentes. A primeira pergunta, neste momento ainda há algumas, felizmente poucas, dezenas de portugueses que estão na Ucrânia e desejam sair e, portanto, nós temos organizado apoios sucessivos, desde uma operação de grande escala que fizemos entre quinta-feira passada e segunda-feira, e que envolveu o fretamento de um voo charter, até ao apoio mais individualizado a pequenos grupos. Um deles, que felizmente chegou hoje em muito boas condições à Roménia, foi de um grupo de jornalistas, sobretudo jornalistas, mas também vieram outras pessoas, e portanto temos feito esse apoio e falo-emos enquanto for necessário. As condições de segurança no terreno agravaram-se substancialmente nos últimos dias e nas últimas horas especialmente, mas nós tentaremos apoiar toda a gente que precise de sair da Ucrânia. E sejam nacionais portugueses ou seus familiares. A grande maioria dos cidadãos nacionais que nós temos registados e com os quais temos contacto regular diz-nos que quer ficar, o que aliás se compreende porque também a maioria dos cidadãos nacionais são luso-ucranianos e, portanto, quando estão na Ucrânia, estão na sua terra e a defender a sua pátria. E na Rússia, com o espaço aéreo fechado, Portugal já sentiu alguns pedidos de portugueses a viver, por exemplo, na Rússia que queiram regressar, porque têm algum receio? Sim, e alguns têm regressado, designadamente os portugueses que estão temporariamente na Rússia, não têm lá a sua residência fixa, a sua residência permanente. A Embaixada e a sua secção consular estão justamente atentas a estes. Nós temos registados consularmente 330 e tal portugueses na Rússia. Já estamos a recomendar vivamente que as pessoas não se desloquem para a Rússia e estamos a examinar a evolução das condições de segurança na Rússia para saber se evoluímos para uma recomendação um pouco mais viva. Pois, ainda não há recomendação para que saiam. Quando eu saí do Ministério hoje ao fim da manhã, tinha acabado justamente uma reunião com a Direção-Geral de Política Externa sobre vários assuntos, incluindo este, e a Direção-Geral de Política Externa ia fazer a consulta à nossa embaixadora em Moscovo para saber se devíamos evoluir já nas recomendações que fazemos, quer aos portugueses que se pretendam deslocar à Rússia, quer aos portugueses que se encontram na Rússia. E na zona dos Bálticos também pode haver aí algum... já sentiram também algum pedido para sair? Não. Ou alguma recomendação pode mudar também? Não. As coisas estão absolutamente claras e nós esperamos vivamente que todos compreendam essa clareza. Na Ucrânia há uma guerra declarada unilateralmente pela Rússia, e essa guerra decorre de uma invasão militar armada, de uma agressão armada da Rússia à Ucrânia. A Ucrânia não é membro da NATO e, portanto, nós estamos a apoiar a Ucrânia de várias maneiras, das quais certamente iremos falar. Uma coisa totalmente diferente são os países bálticos, ou a Polónia, ou a Hungria, a Eslováquia, por aí fora, até ao Canadá e aos Estados Unidos, que são membros da NATO e, portanto, qualquer ataque a um desses países significa um ataque ao conjunto da NATO. E os portugueses ou luso-russos que estejam na Rússia, que queiram regressar, como é que eles podem regressar? Porque o espaço aéreo, entretanto, o nosso espaço aéreo ficou, entretanto, fechado para... O nosso espaço aéreo está fechado a companhias aéreas russas. Exato. Mesmo quando o fecho é total, há sempre uma cláusula que nós podemos ativar, que são os voos realizados por razões humanitárias.
De qualquer forma, insisto, há várias maneiras de sair ou de chegar à Rússia sem ser por via aérea, designadamente por via ferroviária ou rodoviária. A Ucrânia fez um pedido oficial de integração na União Europeia. Qual é que é a posição que Portugal defende? A Comissão Europeia, à luz dos tratados, tem agora de produzir uma análise e um parecer sobre esse pedido antes que o Conselho Europeu se pronuncie. E Portugal formará a sua posição, como é habitual, procurando a máxima concertação possível no âmbito da União Europeia. Para nós são muito importantes duas coisas. A primeira é que mantenhamos a unidade, porque a unidade da União Europeia, como a unidade da NATO, tem sido a principal barreira à agressão russa e o principal apoio à Ucrânia na sua luta contra essa agressão. E isso é a primeira coisa que nós devemos manter a todo o custo, a unidade, e não entrar em debates que nos possam dividir, primeiro. Segundo, é preciso nunca perder de vista a urgência de hoje. A urgência de hoje é parar a agressão russa. A urgência de amanhã será apoiar a reconstrução da Ucrânia. E devemos nos concentrar sobre esses temas que são da nossa mais imediata, imediato futuro. Conceder um estatuto especial à Ucrânia não ajudaria a parar a agressão russa? Não, a Ucrânia é um dos 6 países que fazem parte da parceria oriental da União Europeia, portanto nós temos uma política de vizinhança muito próxima com esses países, e dentro desses 6 países é um dos 3 que tem acordos de associação com a União Europeia. E uma forma de dar desde já o sinal político e, sobretudo, a dimensão do apoio que a gravidade da situação exige seria, por exemplo, rever já para aprofundar este acordo de associação, que tem uma componente política e uma componente económica, que a União Europeia tem com a Ucrânia. Mas, mais uma vez, o princípio português é sempre o mesmo. Nós trabalhamos para a unidade europeia e não para a divisão. E trabalhamos para as respostas de hoje e não para as promessas de amanhã. Mas deixa-me só perceber, rever o acordo de associação em que sentido? Para que seja mais rápido? Só no sentido de aprofundar os termos desse acordo. O que eu estou a dizer é que a Ucrânia e a União Europeia já hoje têm relações. Sim. A perspectiva europeia da Ucrânia é clara para a União Europeia. Somos todos países europeus, os que são membros da União Europeia e os que, não sendo membros da União Europeia, têm uma relação de cooperação, uma relação próxima com a União Europeia. Esse acordo de associação já existe e pode ser modernizado e aprofundado a todo o tempo. É um processo que demora muito menos tempo do que o processo de candidatura, porque, como se compreende, mesmo que nós sejamos rápidos a atribuir o estatuto de país candidato à Ucrânia, o processo depois de adesão propriamente dita demora anos. No caso português, demorou entre 77 e 86, e mais Portugal estava a candidatar-se a fazer parte de um clube que na altura era formado por 10 países, não por 27 como hoje. A Ucrânia apresentou queixa ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a Rússia. Portugal apoia essa queixa? Vai apoiar essa queixa? Portugal registou já com muito agrado a declaração do procurador do Tribunal Penal Internacional no sentido de investigar eventuais crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outros crimes que estão tipificados no Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. Isso é uma démarche, portanto, uma iniciativa do Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional que Portugal acompanha. Mais uma vez, à hora em que eu me aproximava desta estação, que falava com os serviços jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros para apurar que iniciativa se está a formar entre os países próximos de Portugal, portanto, entre o grupo de países a que Portugal pertence, no sentido de apoiar essa iniciativa do Procurador-Geral. E espero ter uma resposta quando agora for na viagem de regresso. Ou seja, uma resposta comum.
da União Europeia. Insisto, Portugal subscreveu o Estatuto de Roma, é membro do Tribunal Penal Internacional e um dos últimos atos que fizemos foi a ratificação da revisão desse Estatuto, que acrescenta o crime de agressão à lista dos crimes de que o Tribunal deve cuidar. E, portanto, este é um caso em que, evidentemente, se deve fazer a investigação. Eu só usei a expressão há pouco eventuais crimes de guerra por um respeito perante as regras do Estado de Direito. Nós não podemos falar de crimes antes de eles serem provados. Enquanto são indícios, usamos a expressão eventuais crimes de guerra. Embora, neste caso, o governo português não tenha dúvidas, não é? O governo português e a generalidade da comunidade internacional. Nós temos visto mísseis disparados contra bairros residenciais, mísseis disparados contra instalações de saúde, mísseis disparados perante edifícios governamentais e, em todos esses casos, trata-se de ataques premeditados a civis. E isso é um crime de guerra. Mesmo a guerra tem regras. Tem-se debatido muito a criação de um exército europeu comum. E esta é a melhor altura para avançar com essa ideia ou, de todo, num momento destes de conflito na Europa, não é de todo de avançar com essa, com essa discussão? Portugal tem uma posição adquirida sobre essa matéria, aliás, uma resolução da Assembleia da República, acompanhada pelos dois partidos maiores, que alternam no governo, o PS e o PSD, no sentido de exprimir reservas à constituição e formalização de um exército europeu. Entendemos que essa é uma matéria de soberania nacional, que toca no coração da soberania nacional e que não devemos ser precipitados nem aventureiristas nesse domínio. Dito isto, nós participamos também, e o Governo conta também aí com o apoio dos dois maiores partidos e de outros, mas dos dois maiores partidos também, no sentido de Portugal fazer parte da cooperação estruturada permanente, que é uma cooperação reforçada no âmbito da defesa e no âmbito da discussão da bússola estratégica. Como sabe, está em causa também a constituição de uma força comum de reação rápida à escala europeia. E, portanto, mesmo que a Assembleia da República não evolua na sua recusa do exército europeu propriamente dito, nós estamos a trabalhar no sentido não só de reforçar a cooperação europeia no âmbito da defesa e de nós com a NATO, como também de dotar a União Europeia de meios próprios para reagir rapidamente a situações de emergência. E se me permitem, antes de ser acusado de militarista, quando nós falamos do envolvimento de meios militares, não é necessariamente para fazer a guerra. Os meios militares servem, em primeiro lugar, para fazer a paz e têm uma importante componente também em tarefas de proteção civil e de segurança humana. Dou, aliás, um exemplo de Portugal nos últimos dias. Uma das razões pelas quais estas operações de repatriamento a partir de uma cidade já flagelada por artilharia como era Kiev, correram bem, foi o facto de o Ministério da Defesa Nacional ter garantido a presença de 3 militares muito experimentados em operações de exfiltração junto da nossa embaixada, trabalhando com a nossa equipa diplomática, e esse é um exemplo de que, quando nós falamos de meios militares, podemos estar a falar de meios absolutamente essenciais para organizar, por exemplo, operações de repatriamento em larga escala. Uma embaixada da União Europeia que seja atacada ou atingida em solo ucraniano muda alguma coisa nas decisões dos países europeus, ou incluindo Portugal? Ou seja, sendo um território específico de um membro da União Europeia ou da NATO, pode ser considerado um ataque que leve a um outro cenário e que os países integrantes da NATO ou da União Europeia entrem em solo ucraniano? Não é concebível que uma representação diplomática de um país terceiro, seja ele da União Europeia ou de qualquer outro, constitua um alvo militar, no sentido deliberado.
Nós já temos a registrar, infelizmente, que o consulado esloveno, numa das cidades atacadas, foi atingido colateralmente. Mas, quer dizer, se as embaixadas passassem a ser alvos militares, isso significaria que a Rússia não estaria mesmo a respeitar nada. E, portanto, esperemos que não cheguemos a esse limite. Perante uma ameaça nuclear e aquilo que é dito pelos responsáveis russos, as pessoas interrogam sobre se, num cenário extremo como esse, Portugal teria algum plano para responder no sentido de se defender perante um ataque nuclear. Portugal defende-se no quadro da sua estrutura coletiva de defesa, que se chama Aliança Atlântica, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, cuja capacidade de defesa passa crucialmente pela capacidade de dissuasão. Como sabe, já houve uma ameaça implícita e a nossa resposta foi de total firmeza. Ninguém nos intimida com isso, até porque nós somos uma aliança nuclear. Mas a ameaça ainda é apenas implícita ou sim, há de facto aqui um cenário? Quer dizer, mesmo na guerra e mesmo na barbárie, porque esta guerra tem componentes de barbárie muito evidentes, há um mínimo de racionalidade que se espera de todos os atores. E toda a gente sabe que um conflito de natureza nuclear é um conflito sem vencedoras. E, portanto, esperemos que todos nos lembremos disso. Mas insisto no meu ponto. A melhor maneira de evitar que isso aconteça é mostrar firmeza perante qualquer laivo de ameaça, de sugestão, de insinuação, por aí. Portanto, o presidente Putin decidiu colocar em alerta a sua força nuclear e a nossa resposta foi nós mantemos a nossa condenação da Rússia, o nosso apoio à Ucrânia e a nossa mensagem muito clara à Rússia, para citar as palavras do presidente Biden ontem no discurso do Estado da União, defenderemos cada pulgada, nós diríamos cada centímetro, do território da NATO. Com a pressão da opinião pública, acredita que será possível uma revolta democrática na Rússia? Não sei, sabe que uma das vantagens de ser Ministro dos Estrangeiros é que eu não tenho que pronunciar sobre assuntos internos de Estados terceiros. Agora, o que é possível ver é uma grande contestação na Rússia, na sociedade civil russa, à guerra, mesmo em condições difíceis, mas em condições em que foi instalada a censura, os órgãos de comunicação social estão aparentemente proibidos de usar expressões como guerra, invasão ou agressão, em que, segundo as nossas fontes, já estará na ordem dos 5.000 as pessoas detidas pelo simples facto de se manifestarem contra a guerra e também tendo em vista a natureza do regime e também da economia russa. Mesmo assim, há muitos, não diria sinais, muitas provas de resistência e de contestação interna à Rússia a esta guerra, que é uma guerra, lamento repetir, que não é compreensível por nenhum critério, quer dizer, não consigo encontrar nenhum critério para, não é justificar, é para explicar esta guerra. Não houve nenhuma provocação do lado da Ucrânia. As fronteiras da Ucrânia são reconhecidas internacionalmente há muitos anos, incluindo pela Rússia. A Rússia assinou os acordos de Minsk, que são absolutamente claros no respeito pela integridade territorial do país, e nós não estamos nos anos 30 do século XX. Nós estamos numa época histórica subsequente à Carta das Nações Unidas, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas quais é claro, ou deveria ser claro para todos, que ninguém tem o direito de resolver diferendos por agressão armada a um país. E que, pelo contrário, a única circunstância em que um país tem o direito
de recorrer à ação armada é em legítima defesa quando é atacado por um terceiro. Caso que é claramente o da Ucrânia, sendo o caso da invasão russa. Um caso que claramente entra no crime de agressão. A Comissão Europeia instruiu processos contra Malta e Chipre em 2020 por causa dos vistos Gold, dizendo que minam a essência da cidadania europeia. O Chipre já anunciou que vai acabar com eles, já revogou até alguns que já foram atribuídos a cidadãos russos. Portugal anunciou que suspendeu o processo de análise dos pedidos que tinha em cima da mesa. Apresentados por cidadãos russos. Só para cidadãos russos, exatamente. A dúvida é, Portugal, pode isto ser uma mudança na política dos vistos Gold em Portugal? Podem vir a ser limitados? Podem vir a terminar? Ou isto é uma suspensão temporária só para cidadãos russos? O Governo, neste caso o 23º Governo, pode a qualquer momento alterar a política de captação de investimento. As autorizações de residência para investimento, vulgo vistos Gold, são um instrumento muito limitado, mas com efeitos, de captação de investimento e de capitais para Portugal. O caso português é completamente diferente dos casos que citou. Nos casos que citou havia a atribuição de nacionalidade e a autorização de residência para investimento em Portugal é apenas isso, a autorização de residência. Não sei agora o número de cor, mas não errarei muito se disser que 2/3 dos Estados-membros da União Europeia, ou mais de 2/3 dos Estados-membros da União Europeia, têm uma qualquer forma de captação de investimento estrangeiro por facilitação das autorizações de residência. Nós próprios mudamos a lei. Mudamos a lei para contrariar um efeito que estava a ocorrer com os vistos Gold, que era o efeito inflacionário sobre o valor imobiliário em Lisboa e no Porto. E, portanto, a partir do início deste ano de 2022, só podem ser atribuídas autorizações de residência para investimento no caso da aquisição de bens imobiliários nos concelhos de baixa densidade territorial. Agora, a questão dos vistos Gold é uma questão muito diferente da questão que se coloca aqui. Qualquer pessoa que faça parte ou venha a fazer parte da lista de sanções portuguesa, que é a lista de sanções europeia, porque é essa a nossa lista de sanções, será sancionada. E, portanto, os seus ativos serão congelados e a sua liberdade de movimentos será suspensa. Trate-se de um cidadão luso ou qualquer coisa, ou trate-se de um cidadão estrangeiro e tenha tido a autorização de residência ao abrigo do regime dos vistos Gold ou ao abrigo de outro regime qualquer. E, portanto, queria ser inteiramente claro sobre isto. Mas cautelarmente, nós suspendemos a apreciação de quaisquer processos relativos a autorizações de residência de investimento de cidadãos russos por uma razão simples de entender. É porque, já não sei em qual das 4 reuniões em que participei como Ministro dos Estrangeiros no âmbito europeu na última semana, nós aprovamos um regime dinâmico de sanções, quer dizer, definimos uns critérios onde vão cair todos os indivíduos que preencham esses critérios. E, portanto, a instrução que foi dada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que o Serviço está a cumprir é suspender cautelarmente a apreciação de pedidos feitos por cidadãos russos, porque foi criado este regime dinâmico de sanções. Há uma suspensão, mas sem data para acabar. Sim, porque infelizmente a guerra também não tem data para acabar. Pois, mas aqui a pergunta era se poderia isto levar até a uma revisão dos vistos Gold, da política de vistos Gold em Portugal. E a minha resposta é outra vez a primeira frase que disse. A qualquer momento o Governo ou a Assembleia pode mudar. Isso eu diria, como membro de um Governo que está nas últimas semanas em funções, que essa é uma responsabilidade, será o 23º Governo, qualquer que seja a sua composição. E há uma coisa que eu ainda não percebi, eu insisto neste ponto. O regime de autorizações de residência para investimento foi criado por um governo PSD-CDS, que um governo PS manteve esse regime e alterou, e, portanto, mais uma vez, isto beneficia de haver algum consenso, porque é isso que garante
uma estabilidade que, no caso de regimes de atração, seja por via fiscal, seja por outra via de investimento estrangeiro, é muito importante. Portanto, está a dizer que é preciso haver continuidade. Não estou a dizer que a estabilidade dos regimes de atração de investimento é muito importante para a confiança que os investidores têm no nosso país. Para isso é bom quando os maiores partidos, os partidos que alternam no governo, estão de acordo. E vamos ver que posições é que esses partidos terão na 15ª legislatura. Há uma dúvida que eu tenho que é sobre a lista de cidadãos russos sancionados. Sabemos que nenhum deles tem um visto gold, mas sabemos quantos é que têm contas em Portugal que já foram congeladas, por exemplo? Não tenho esse reporte, visto que isso é uma atribuição não do Governo, não é por via administrativa, é por via administrativa, mas a entidade reguladora é o Banco de Portugal. E o Governo não tem esses dados, não pediu para saber? Não lhe sei dizer, porque como isso não é matéria de política externa, não quero atrever-me aqui a dar por garantida uma coisa que tenha acontecido noutro departamento. Não é uma responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros como tal. Sim, eu percebi. Congelar estava a perguntar bancárias. se o Governo tinha falado com o Banco de Portugal sobre o assunto. E eu falei com o Banco de Portugal a propósito das sanções financeiras. É a minha responsabilidade, visto que fui eu, no Conselho de Negócios Estrangeiros, que dei acordo político a essas sanções e naturalmente comuniquei ao Banco de Portugal. Agora, o Banco de Portugal é independente. Mas como Temos que perguntar nós ao Banco de Portugal para saber. Não sei. Eu estou um pouco embaraçado porque eu não gosto de me pronunciar sobre assuntos que não domine integralmente. E como este assunto não é da área do Ministério dos Estrangeiros, não sei se lhe estou a dar uma informação que seja verdadeira. Não consigo dizer a esta hora se isto é um assunto do Ministério das Finanças, do Banco de Portugal, do Ministério da Justiça. Já tem alguns dias esta lista, portanto pensei que pudesse estar atualizada. Repara, como eu sei que as senhoras entendem que eu tenho uma certa tentação holística, mas também não demasiado, não domino tudo. Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram condenados recentemente pela morte de um cidadão ucraniano no aeroporto à chegada. Isso não assusta eventualmente pedidos de asilo de ucranianos que cheguem agora a Portugal? Não, esse foi um caso absolutamente singular, devidamente investigado e punido nos tribunais. E não há receio de que refugiados ou que tenham algum mais aversão a que escolher Portugal, por exemplo, para o seu refúgio na sequência desta guerra? Sabe que, do ponto de vista das políticas públicas, que é o meu ponto de vista, nós até fizemos exatamente o contrário. O Governo aprovou ontem uma resolução do Conselho de Ministros, nos termos da qual refugiados ucranianos que cheguem a Portugal têm automaticamente uma autorização de residência provisória, que depois se pode renovar, e a única condição que têm de preencher para obter essa autorização de residência é não fazer parte das bases de dados internacionais sobre pessoas procuradas pela polícia. Portanto, o nosso raciocínio é ao contrário. Estamos a dispensar quaisquer... Burocracia. Sim, e mesmo no caso do CEF, o CEF só intervirá para a consulta dessas bases de dados. Chamo, aliás, a atenção para que a Presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que ia fazer uso dessa diretiva, ia propor que se fizesse uso dessa diretiva e Portugal já aprovou ontem. O déficit de 2021 ficou em 3%. É verdade que querem que o de 2022 fique em 2%? É possível? Não. Com base no que o Governador do Banco de Portugal disse e que foi tido como verdadeiro. Pronto, eu estava a ver se eu não sabia. Qual era a pergunta? Peço desculpa. Se é possível o orçamento, o déficit, ficar abaixo dos 3%, em 2%, se isso é possível, em 2022. Tenho que perguntar ao 23º Governo.
Deixe-me só andar para trás ainda sobre os refugiados. Eu lembro que no final da presidência da União Europeia, da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o Sr. Ministro disse numa entrevista de balanço que havia uma coisa que lamentava, que por causa da Covid não tenha sido possível ir mais longe na criação de um mecanismo comum de apoio aos refugiados. E nesta altura... Por causa da Covid e por causa das divisões internas à União Europeia. Exatamente. Mas nesta altura que se vê que os países estão mais unidos do que nunca, parece, não é? Será uma oportunidade para tentar criar esse mecanismo e como é que deveria ser esse mecanismo? Claro que é, até porque alguns dos países que tradicionalmente tinham uma posição muito restritiva face ao acolhimento de refugiados... Quer nomear? Já vou nomear, como a Polónia ou a Hungria, ou a Eslováquia e a República Checa, portanto, o grupo de Visegrado em geral, são hoje os países da linha da frente. E são países da linha portanto, de primeiro acolhimento que se estão a portar muito bem, porque estão a receber todos os refugiados que os demandam. O que quer dizer que não haverá, talvez não haja hoje na União Europeia um único Estado-membro que possa dizer esse assunto não é comigo. Porque o Sul é a porta de entrada, o Norte é destino, são países de destino, e mesmo o Leste, que tradicionalmente dizia isto não é connosco, nós não temos que ter uma política aberta de acolhimento de refugiados, os refugiados são de facto migrantes, mesmo esses países têm hoje passam hoje por uma experiência, por uma conjuntura que, creio, os fará muito mais disponíveis para encontrar soluções comuns. Porque tem fronteira aberta com a Ucrânia, por exemplo, a Polónia? Posso falar no meu estilo, porque aqui há 2 ou 3 anos poder-se-ia dizer, bom, isso é um problema de Malta, ou de Itália, ou de Espanha, e portanto eles que se desunhem. Pode-se dizer desunhem. Claro que sim. Agora, é um problema de todos. Repare que, segundo os cálculos da OIM, à data de ontem, já mais de 800 mil pessoas tinham fugido da Ucrânia e são refugiados em sentido pleno. Isto é, estão a fugir porque têm a sua vida em perigo e têm a sua vida em emprego por causa de uma guerra. Portanto, não há... Está confiante que os regimes da Hungria e da Polónia não mudem de posição, então? Estou confiante que esses Estados, possam evoluir num sentido que permita haver um consenso entre os 27 para nós caminharmos para uma política europeia de migrações, que não substituirá as competências nacionais nessa matéria, mas que dará mais força a essas competências nacionais. Ou melhor, dará mais eficácia ao que cada um por si pode fazer. A União Europeia está mais unida do que nunca. Subscreveria esta frase? Sim, poder-se até especular um pouco e dizer que tudo o que o presidente Putin diz querer evitar e diz que o querer evitar é que justifica a agressão que fez e que está a fazer à Ucrânia, tudo isso, a própria agressão da Rússia está a contribuir para que seja uma realidade. A unidade da União Europeia, a integração da Suécia e da Finlândia na NATO, por aí fora. E, portanto, a União Europeia aumentar mais a sua capacidade de ação em matéria de defesa, a Alemanha suspender o Nord Stream 2, etc. A frase não me saiu assim muito clara, mas vocês na transcrição... Sim. Aqui a Polónia, neste momento, está numa situação... Teve um choque de realidade, por exemplo, não é? Porque faz fronteira direta com a Ucrânia e provavelmente a Hungria também terá ali um corredor de refugiados a chegar que... A Polónia, que deve merecer toda a nossa solidariedade, está a passar nos últimos meses por 2 situações muito difíceis. A primeira é que, juntamente com a Lituânia, experimentou o que é isso de migrantes serem usados como armas, com aqueles movimentos que a Bielorrússia provocou. E agora está a enfrentar uma situação de afluxo maciço de
a pessoas refugiadas ao seu território. O PCP demorou mais do que 13 segundos a condenar a invasão da Ucrânia, mas votou contra a resolução do Parlamento Europeu, esta semana, de ceder meios àquele país. Como é que viu essa posição do Partido Comunista Português? E eu estou mais recuado que a senhora, porque eu nem sequer ouvi o PCP condenar a invasão russa da Ucrânia. Houve declarações da deputada Paula Santos. Líder parlamentar, futura líder parlamentar do nesses PCP. 3 segundos a que se referia, e eu estava lá. Sim, não foi nesses 3 segundos. Estavam a funcionar e não ouvi condenação nenhuma. Da boca de João Oliveira, não. Mas não acha que houve ali uma tentativa do PC, entretanto, de Jerónimo de Sousa e de outros responsáveis? Não vale a pena perder muito tempo com isto. Eu lamento profundamente a atitude tomada pelo Partido Comunista Português. Mas não acha que houve uma tentativa de não quero saber disso. Lamento profundamente essa atitude e ainda lamento mais. Lamento ter que dizer que ela não me surpreendeu. Porquê? Porque a tradição do Partido Comunista Português em matéria de política externa, eu diria que está nos antípodas da minha. Portanto, não me surpreendeu que continuássemos nos antípodas uns dos outros. Durante o tempo da geringonça, acredita que esta posição do PCP, especulando, obviamente, seria possível? Sim, por alguma razão não havia nenhum compromisso entre as partes em matéria de política externa ou política europeia, porque há mais do que um oceano a separar o Partido Socialista desses partidos em matéria de política europeia e política externa. Basta ver isto. Se olhassem, certamente olharam para o programa do Bloco de Esquerda em matéria de política externa, à cabeça vinha a exigência de que Portugal se retirasse da NATO. E eu pergunto como estaríamos nós agora se não fôssemos membros da NATO. E quanto à posição do PCP, ela é conhecida há muito e, portanto, só tenho a dizer que lamento profundamente porque ingenuamente talvez acreditasse que as forças políticas fossem evoluindo, como o PS tem evoluído e outros partidos, mas infelizmente há que constatar que não. Que o PCP defende Putin? Não sei dizer, é tão incompreensível para mim que deixo isso aos especialistas. Deixa-me perguntar há pouco, a questão do déficit tem a ver também com uma coisa que queríamos perceber, que é o reforço na política de defesa, que todos os vários países europeus têm vindo a assumir. Isso eu posso responder. E que gostávamos de perceber qual será essa dimensão, no caso português. Eu posso responder pelo presente e pelo futuro até 2024, porque fiz parte da delegação que, sob a liderança do Primeiro-Ministro, foi à Cimeira Europeia da NATO de Bruxelas 2018, na qual Portugal apresentou o seu plano para cumprir o objetivo dos 2%. Mas vai ser revisto ou não? Não. Por causa desta atenção? Nós temos um compromisso no âmbito da NATO para nos aproximar de 2% em 2024. E temos um plano para cumprir esse compromisso. E tanto quanto eu sei, o investimento, a despesa na defesa tem aumentado para cumprir esse plano. Quem não tinha era a Alemanha. A diferença está em que a Alemanha passou a dizer que os 2% eram o seu objetivo. E nós até fomos muito sérios, porque explicamos onde é que podíamos chegar se pudéssemos utilizar apenas os meios orçamentais e onde é que podíamos chegar se pudéssemos utilizar também os meios comunitários. Ainda relacionado com o déficit, hoje ouvimos declarações de que em 2023, quando voltar a estar em vigor as metas orçamentais do tratado que estavam suspensas por causa da Covid, os 3% poderão vir a não ser uma barreira tão inflexível. Isso quer dizer, na sua expectativa, as despesas, por exemplo, com defesa podem fazer furar os 3%, é isso? O que é que percebeu da posição de Bruxelas? Eu percebo a partir da nossa própria posição e do nosso próprio trabalho enquanto presidência do Conselho da União Europeia. Nós acabamos literalmente, a última iniciativa da nossa presidência, no dia 30 de junho de 2021, foi uma conferência de alto nível sobre as questões de governação económica, na qual nós, num certo sentido, lançamos o debate sobre o que é que deveríamos fazer
no pós-pandemia, no que diz respeito à governação económica. Agora, não nos vamos enganar uns aos outros. Esta guerra, como todas as guerras, terá consequências económicas. As sanções que nós aprovamos têm consequências económicas. No momento em que falamos, o preço do barril de crude está acima dos $110. E, portanto, nós certamente que vamos ter na Europa de reavaliar as circunstâncias e, portanto, reavaliar as medidas de política à luz deste novo facto superveniente que é uma guerra na nossa vizinhança. É previsível uma recessão nos próximos tempos, a nível europeu até? Não sei, Profunda. eu não sou, embora trabalhe há muitos anos numa faculdade de economia, não sou um particular adepto dessa forma de feitiçaria moderna que é fazer previsões sempre, constantemente. E, portanto, não conheço nenhuma previsão que aponte para uma recessão. Agora, o que eu sei dizer é que nós já estamos a sentir pressões inflacionárias. As pressões inflacionárias até nos ajudam do ponto de vista da gestão da dívida, porque a dívida exprime-se em valores nominais e não em valores correntes e não valores constantes, mas prejudicam-nos em matéria da taxa de juro, prejudicam em matéria dos rendimentos disponíveis das pessoas. A economia é uma ciência ótima, mas de grande complexidade. Tudo dependerá muito também das políticas, da política monetária do Banco Central Europeu, das políticas económicas e financeiras dos diferentes Estados-membros. Uma coisa eu sei dizer, como aconteceu com a crise de 2008, 2009, que provou o que eu vou dizer pela negativa, e como aconteceu na recuperação económica em resposta à pandemia, que provou o que eu vou dizer pela positiva, a austeridade não é solução. E, portanto, políticas de contração, políticas a que nós chamamos procíclicas, agravam o problema em vez de o resolver, como se demonstrou na resposta à crise das dívidas soberanas de 2010, e, pelo contrário, políticas anticíclicas, políticas económicas dirigidas à recuperação e ao emprego, são uma solução positiva, como se mostrou ano passado na resposta à pandemia. E, no que diz respeito ao governo português, aí eu acho que posso falar pelo 23º governo, porque sei qual é o primeiro-ministro do 23º governo. E nessa posição, Portugal não sofrerá nenhuma hesitação nem nenhuma oscilação. Mas também está convencido, então, de que esta é uma oportunidade para rever mais do que nunca essas metas que já não fazem sentido do Tratado Orçamental, então? Pode ser um bocadinho malvado consigo? Pode. Não se pode considerar a guerra uma oportunidade a qualquer título. Tomara eu não ter que introduzir mais estas variáveis na conjuntura. Mas a questão está aí, não, portanto, que tal como a Covid, eu diria que a Covid também já veio mostrar essa dificuldade, a guerra também veio mostrar essa dificuldade. Nós somos eleitos pelas pessoas para responder aos problemas, não é para dizer assim umas coisas, é para analisar as circunstâncias e, seguindo os nossos princípios e os nossos valores, procurar as melhores respostas a essas circunstâncias. E, portanto, uma coisa eu sei dizer, na proposta de orçamento que o 23º Governo vier a apresentar à Assembleia da República, os compromissos que nós assumimos estarão lá. O cenário macroeconómico certamente será adaptado em função destas circunstâncias. Esta guerra na Ucrânia pode fazer repensar o seu futuro político? Ou seja, se está em aberto a possibilidade de se manter como ministro dos negócios estrangeiros perante esta crise na Europa? Sabe que eu tenho uma formação filosófica de matriz materialista, o que pode ser uma vantagem e uma limitação, depende das perspectivas. Portanto, é muito difícil para mim repensar o que não conheço. Não sei qual é o meu futuro político, portanto, não consigo repensar o que não sei. Então, e não pensou nisso? Não pensei nisso em que sentido? No seu futuro político. Não é uma coisa que me preocupa. Houve uma altura em que estava desejoso de voltar à faculdade. Não. Não.
Não, houve uma altura em que eu disse que esperava e continuo a esperar que o Partido Socialista me deixe acabar a minha atividade profissional no meu lugar de professor catedrático da Faculdade de Economia do Acha Porto. que esse momento está mais distante agora? Não, porque a cronologia não evolui consoante as circunstâncias. Quer dizer, enfim, há umas teorias do Einstein, mas varia em função da velocidade e não das circunstâncias políticas. Portanto, em 2026 eu farei 70 anos. Nessa altura, à luz do estatuto da minha carreira, jubilar-me-ei e espero que pelo menos me deixem ir dar a última aula à faculdade. Até lá, temos muito tempo. Para exatamente o quê? Eu quero que eu lhe diga a verdade. Sim, por favor. Para servir o meu país o melhor que sei e que posso. No Parlamento, por exemplo? Onde seja necessário. Vá. Como é que olha por falar no Parlamento, como é que olha para a situação que se vive com uma indefinição à direita e com a possibilidade do Chega tornar-se uma espécie de principal rosto da oposição do Partido Socialista? Espero que o centro-direita ou a direita democrática não o permita. Eu, mais uma vez, vou voltar àquela minha coisa de ter uma formação filosófica materialista e até uma formação científica que me leva também para esses domínios. Eu olho para a Assembleia da República, que neste momento tem já 228 lugares atribuídos, e vejo 108 atribuídos ao PS e qualquer coisa como 78, talvez, atribuídos ao PSD. E depois vejo 12 atribuídos ao Chega, 8 atribuídos à Iniciativa Liberal, 6 ao PCP, 5 ao BE e depois há 2 deputados únicos, do LIVRE do PAN e do LIVRE. E, portanto, eu diria que a oposição é liderada pelo partido que tem 78 deputados. E espero que esse partido não deixe que sejam outros partidos com menor representação a liderar essa... A questão é essa, Agora, mas acha que está a deixar ou não? O que eu posso dizer do lado do Partido Socialista, visto que continuarei membro da Comissão Política, qualquer que seja a composição do 23º Governo, o que eu posso dizer do lado do Partido Socialista é que para o Partido Socialista é claro, a oposição em Portugal tem como principal partido o PSD, e o PSD é que é o nosso interlocutor, quer para as áreas em que temos que chegar a acordo com eles, quer para as áreas em que temos profundas divergências com eles. A questão é aqui da situação desse partido de alternativa do PSD, porque já se começa a discutir um eventual desaparecimento ou uma erosão eleitoral deste partido. Há sociais-democratas que começam a pensar e a argumentar isso. Isso é uma precipitação e se eu os posso ajudar, posso dar o exemplo do meu próprio partido. Nós chegamos a ter 22% numa eleição, um grupo parlamentar muito pequeno para a nossa dimensão e ultrapassamos isso e reconquistamos a confiança dos eleitores e desde aí, talvez nos últimos, não sei, estamos em 2002, 1995, nos últimos 27 anos devemos ter governado para aí nos últimos 20 ou 21. A questão Portanto, é que eram outros tempos. Isso faz parte da democracia, dos e há mais partidos neste momento. Agora, o dever dos democratas é respeitar a escolha das pessoas. E as pessoas não escolheram o Chega como o principal partido de oposição em Portugal. Nem escolheram a Iniciativa Liberal como o partido liderante das causas políticas em Portugal. E importa que seja cumprida esta regra número 1 da Assembleia da República. A Assembleia da República é ao mesmo tempo a casa em que todos estão representados e em que a vontade das pessoas expressa numa correlação de forças entre grupos parlamentares é respeitada. Mas deixe-me só insistir, mas acha que o líder do PSD está a assumir esse papel de oposição ou simplesmente está a desbaratar? É difícil responder a esta pergunta, em primeiro lugar, porque não confesso que ando mais preocupado com Putin do que com o Dr. Rui Rio. Segundo, porque compreendo que o PSD vive um momento de transição, visto que o líder anunciou que sairia e está-se agora a discutir o tempo dessa transição.
E também porque eu bem sei que para quem está na oposição pode parecer sempre incómodo estar numa circunstância em que tem que alinhar com o governo. Mas o que posso dizer é que o PSD tem sido impecável sempre que o governo o tem procurado para garantir que as posições portuguesas ao longo desta crise horrível da guerra e do que levou à guerra fossem posições apoiadas por todos por todos os partidos do governo. Melhor dito, pelos partidos que se alternam no governo. E isso tem sido conseguido, a concertação e a informação recíproca tem sido constante e, na minha modesta opinião, isso é um facto que devemos acreditar ao Dr. Rui Rio, que em nada o diminui, pelo contrário. Só para terminar, como dirigente nacional do PS que lembrou, e bem, que é e vai continuar a ser, acha que o próximo governo devia ser realmente um governo mais pequeno e mais ágil, como tem sido noticiado? Mais uma vez, o meu materialismo leva-me a ser um pouco mais básico que a senhora, porque, como um militante disciplinado, acredito na liderança do secretário-geral e já o ouvi para aí umas 100 vezes dizer que vai formar um governo que funcione como um verdadeiro grupo de trabalho, que ele chama Task Force, e mais enxuto. E, portanto, como o Dr. António Costa nunca me desiludiu, não é agora que me vai desiludir. Já tem um título. Chega ao fim. Vamos acabar, senão... Chega ao fim este Hora da Verdade com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a quem agradeço mais uma vez. Voltamos na próxima semana.